Salmos 124. Amém? Glória a Deus. Livro de Salmos 124. Amém? Diz assim: se não for ao Senhor que estivesse ao nosso lado, que Israel repita. Se não for ao Senhor que estivesse ao nosso lado, quando os inimigos nos atacaram, eles já nos teriam engolido vivos. Quando se enfureceram contra nós, as águas nos teriam arrastado. As correntes nos teriam afogado. Sim, as águas violentas nos teriam afogado. Bendito seja o Senhor, que não nos entregou para sermos dilacerados pelos dentes deles. Como um pássaro, escapamos da armadura do caçador. A armadilha foi quebrada e nós escapamos. O nosso socorro está no nome do Senhor, que fez os céus e a terra. Amém? Feche sua Bíblia em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Um dia Deus chega para Samuel, o profeta Samuel, e ele dá uma notícia para o rei Saul, dizendo assim: Saul, você agiu como um tolo, desobedecendo ao mandamento que o Senhor, o seu Deus, deu a você. Se tivesse obedecido, ele teria estabelecido para sempre o seu reinado sobre ele, sobre Israel. Mas agora, o seu reinado não permanecerá. O Senhor procurou um homem segundo o seu coração e o indicou líder do seu povo, pois você não obedeceu ao mandamento do Senhor. Amém? Amém. E esse homem, segundo o coração de Deus, é Davi. E foi Davi que escreveu esse salmo, na qual nós acabamos de ler. Davi, ele é ungido a rei. Você já conhece a história, né? Disse Deus ao profeta Samuel: Samuel, até quando você vai ter dó de Saul, tendo eu o rejeitado? Vai lá na casa de um homem chamado Jessé, porque é lá dentre os seus filhos, aleluia, que está o futuro rei de Israel. Tudo bem até aqui? Samuel chegando na casa desse homem chamado Jessé, de cara ele encontra com o primeiro filho de Jessé, chamado Eliabe. E pode-se dizer que foi amor à primeira vista, quando o profeta Samuel olha para Eliabe, porque Eliabe, a Bíblia vai dizer que Eliabe tinha a aparência, e Eliabe também era de estatura grande. Então tudo indicava que Eliabe seria o novo rei de Israel. Mas nem tudo que aparenta ser é. Vou repetir. Nem tudo que aparenta ser é. Eliabe somente aparentava ser o futuro rei de Israel, mas Eliabe não era o futuro rei de Israel. Amém? E Samuel, aleluia, até achar que Eliabe seria
o novo rei de Israel, Samuel é advertido. Deus diz para Samuel, e olha que Samuel não era qualquer pessoa, Samuel era um profeta do Senhor. Samuel, peraí, se o Senhor não tivesse interrompido o profeta Samuel, com certeza Samuel já tinha deitado óleo na cabeça de Eliabe, porque Eliabe aparentava ser o profeta, ser o novo rei de Israel. E aí Deus repreende Samuel dizendo: Samuel, tu está vendo somente o externo. Samuel, tu está vendo somente as aparências, tu está vendo aquilo que os teus olhos estão enxergando, mas eu, aleluia, não vejo, aleluia, como o homem vê. Eu estou vendo, aleluia, um outro coração que está aí nesse meio desses filhos. E aí, Samuel pede, passa Eliabe, passa o segundo filho, passa o terceiro, passa o quarto, passa o quinto, passa o sexto, passa o sétimo. 7 filhos se passaram, que estava dentro da casa, e nenhum foi indicado para ser o rei de Israel. E aí o profeta pergunta para o pai Jessé: peraí, não tem mais nenhum filho? E aqui começa a história. Samuel simplesmente perguntou para o pai, que é Jessé, se tinha mais algum filho. Era só ele responder sim ou não. E o Jessé já começa se justificando. Peraí, tem um menor. E além dele ser menor, ele fica lá, apacentando as ovelhas. E Samuel diz: manda-o chamar, porque nós não iremos sentar à mesa enquanto esse o menor não chegar. E falando de Davi, até hoje eu fico impactado com a mensagem que o presbítero Rogério trouxe na Vila Hora, falando de Davi. Que Davi sabia o que era a mesa, não foi isso? Davi sabia o que era sentar numa mesa. Manda chamar. E eu fico imaginando o pai de Davi pensando: peraí, mas aqui está todo mundo arrumado, está aqui os meus melhores filhos, Davi está apacentando ovelha, então tudo indica que ele está todo suado, todo sujo. Sinceramente, Davi deve estar todo fedido. E o profeta Samuel fala que só vai sentar à mesa quando Davi chegar. E o que mais me chama a atenção nessa mensagem é que quando Davi chega, disse o Senhor a Samuel: levanta, unge, porque é ele. Peraí, mas não é o menor, aleluia, não é aquele que... Davi não era aquele que era visto, Davi não era aquele que era lembrado, Davi não tinha estatura, aleluia, Davi não aparentava ser, Davi praticamente não participava de um sistema, aleluia, mas quando Deus quer ungir, aleluia, Deus pega aquele que não participa do sistema, Deus pega aquele que o nome não é conhecido, aleluia, Deus pega aquele que não é e vai ser. Samuel, levanta, unge, porque é ele. Aleluia. E o que mais me impressiona também em Davi é ungido a rei. E Davi era um homem segundo o coração de Deus. E Davi, ele atraía a presença de Deus onde quer que ele estava. Davi, quando estava no campo, nas malhadas, apacentando as ovelhas, ele atraía a presença de Deus para as malhadas. Davi, em certo momento, estava no deserto, mesmo no deserto, ele atraía a presença de Deus para o deserto. Aleluia. Davi, na sua posição lá no palácio, ele atraía a presença de Deus para o palácio, irmão. Tudo indica que onde quer que nós estejamos, aleluia, nós podemos também atrair a presença de Deus. Aleluia, seja na tua casa, você pode atrair a presença de Deus. Seja no teu trabalho, você pode atrair a presença de Deus. Seja aqui na igreja, você pode atrair a presença de Deus.
Aleluia. Davi era compositor. E o Salmo 124, é agora que nós iremos entrar na mensagem. E o Salmo 124 é um hino de louvor, é Davi louvando a Deus, aleluia, por livramento e libertação. No Salmo 124 que nós acabamos de ler, Davi reconhece que sem Deus e sem a sua intervenção, nada era possível. Davi bendiz a Deus. Então, Davi termina o salmo declarando a sua confiança em Deus. Aleluia. Amém até aqui? Amém. Vocês vão entender. E lendo esse salmo, o Salmo 124, e depois lendo a Bíblia, nós encontramos facilmente quantas? Três situações na qual Davi pôde ter escrito esse salmo que nós acabamos de ler. A primeira situação é da sua batalha contra Golias. Se não for a Deus na vida de Davi, o salmo que acabamos de ler, se não for ao Senhor que estivesse ao nosso lado, na batalha de Davi contra Golias, se não for a Deus na vida de Davi, era impossível Davi vencer Golias. Golias, ele era um gigante, ele tinha de 2,90 metros a 3,20 metros de altura. Eu acredito, o Laí, que é mestre, essa igreja deve ter 3 metros, né? O Golias, ele era maior do que essa igreja. Era grande ou era pequeno? E além de ser grande, ele tinha todas as armaduras humanas possíveis e imagináveis. Golias tinha espada, tinha escudo, tinha lança, tinha capacete. Todas as armaduras que você imaginar humanamente, Golias, além de ser grande, ele tinha e usava. Só que tinha uma grande diferença. Davi não tinha nenhuma armadura humana, mas Davi tinha a armadura do Senhor. Aleluia. Você quer ir para a guerra como? Com a armadura de homens ou com a armadura do Senhor? Estar vestido com a armadura de homens é bem provável, bem possível que você vá na guerra, aleluia, e você tenha a chance de perder. Mas se você se revestir da armadura do Senhor, aleluia, quando você vai para uma guerra, aleluia, a vitória é tua em nome do Senhor Jesus. Amém? E aí, esse gigante Golias lança um desafio. E esse desafio, Saul, que era o rei de Israel até o momento, e todos os Israel espantaram-se e temeram muito. Só que o que me chama a atenção nesse texto é que não foi um dia, nem 2, nem 3 que Golias foi afrontar Israel. A Bíblia vai dizer que foi durante 40 dias. E além, você imagina 40 dias, aleluia, uma pessoa ali afrontando. E além de ser 40 dias, não era uma vez. A Bíblia vai dizer que Golias fazia questão de ir de manhã e de tarde. 2 vezes ao dia, durante 40 dias, Golias ia afrontar Israel, o povo de Israel. Amém? Amém. Só que um certo dia, ele deu azar. O menor, aquele que só levava mantimento para os seus irmãos na batalha, aleluia, vai um certo dia levar os mantimentos lá para os seus irmãos e escuta uma dessas afrontas desse gigante. E ele pergunta, Davi, quem é esse filisteu? Quem é esse gigante para afrontar o Senhor dos exércitos? O exército do Deus vivo. Quem é esse filisteu? Davi disse a Saul: não desfaleça o seu coração, Saul, e muito menos o de ninguém. Eu, sendo o menor, vou lutar contra esse gigante.
Senhor, será que tem pessoas pequenas aqui? Aleluia, que querem lutar contra esse gigante? Eu vou lutar. E a primeira coisa que Saul disse, contra esse filisteu tu não podes, Davi. O camarada estava lá durante 40 dias, sendo afrontado, caladinho, comigo. É só o primeiro falar que vai. Olha a palavra que libera. Contra esse gigante tu não pode. Sabe por quê, Davi? Tu é menino. Tu é de baixa estatura. E Golias, além de ser o gigante, ele é guerreiro desde a sua adolescência. E até o momento que eu sei, Golias jamais perdeu uma batalha. Até então, Golias jamais tinha perdido uma batalha. Escuta, Saul, disse Davi. Um certo dia, eu estava lá. Eu vou te explicar. Eu vou tentar aqui fazer um resumo, porque você nunca foi lá no campo do nosso pai. Você nunca esteve lá nas malhadas apacentando a ovelha. Você é homem valente lá no campo de batalha. Mas um certo dia, deixa eu te contar uma história. Senta aqui. Eu estava lá apacentando as ovelhas do nosso pai. E de repente veio um urso para atacar as ovelhas. E eu fico imaginando Saul dizendo, mas o que aconteceu? Certeza que Saul achava ou acreditava que aquele urso tinha devorado as ovelhas. Sim ou não? E Davi vai dizer para Saul: Saul, eu estava lá apacentando as ovelhas do meu pai. E quando veio o urso, o Espírito do Senhor se apoderou de mim. Aleluia! E eu feri aquele urso. E ele não conseguiu tocar em nenhuma ovelha do meu pai. Saul. Peraí, Saul, tem outro também. Um outro dia eu estava lá novamente. Só que agora veio um animal ainda mais feroz. Um leão. E veio ferir novamente, atacar as ovelhas do meu pai. E a Bíblia vai dizer que o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. E Davi também feriu aquele leão. Amém? A maior batalha que nós vivemos é aquela que ninguém vê. A maior batalha que nós enfrentamos é aquela que nós não estamos no meio de uma multidão. Davi tinha experiência com Deus. É diferente de você ter experiência em batalha. Saul tinha experiências em batalha, mas Davi, ele tinha experiência com Deus. Amém? E Saul disse: tá bom, então vai e veste aqui a minha armadura. Vai, Davi, vai. Mas, por favor, veste aqui a minha armadura. E Davi, educadamente, obedecendo ao até então rei, Saul coloca as armaduras de Saul. Só que Davi não conseguia nem andar com a armadura de Saul. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Não adianta você querer vestir a armadura de ninguém. Jesus. Não adianta você estar num lugar
que não é seu. Não adianta. E Davi vai lá e tira aquelas armaduras. Quando Davi chega no campo de batalha, a Bíblia vai dizer que Golias despreza Davi, porque Davi era menino, era ruivo e de gentil aspecto. E disse Davi: tu vem contra mim com espada, com lança, com escudo. Eu vou contra ti, em nome do Senhor. A Bíblia vai dizer que Davi foi. E você já conhece a história. Davi prevaleceu contra Golias. Então essa é a primeira possibilidade, é a primeira situação na qual Davi pode ter escrito esse salmo. Se não for a Deus na vida de Davi contra Golias, seria impossível Davi vencer. A segunda situação é da qual Davi foge do rei Saul. Se não for a Deus na vida de Davi, era impossível Davi ter escapado das mãos de Saul. Após essa vitória contra Golias, Davi volta. Só que quando Davi volta, está a maior festa, uma multidão dançando e celebrando, e dizendo a seguinte frase: escuta, Saul matou milhares, mas Davi dezenas de milhares. Aleluia, Jesus. Aleluia. Repete comigo: Saul matou milhares, mas Davi dezenas de milhares. Você nem imagina a confusão que deu isso. Saul ficou irritado e aborrecido por causa disso. Em vez de Saul ficar alegre, ficar contente porque ele não foi, e foi alguém que foi no lugar dele e venceu por Israel, em vez de ele celebrar junto, cantar, aleluia, comemorar a vitória, a Bíblia vai dizer, olha aqui, ó, e no dia, Saul ficou irritado e aborrecido. Daí por diante, Saul olhava com inveja para Davi. E tem mais. A Bíblia vai dizer algo temível e terrível que aconteceu com Saul. Primeiro ele teve inveja. E a Bíblia vai dizer que no dia seguinte, um espírito maligno mandado por Deus apoderou-se de Saul. Toda vez que, forte a palavra, toda vez que eu tenho inveja, é bem propício, ou é bem provável, que o espírito maligno se apodere de mim. E a inveja de Saul não ficou por aí. Saul, do dia que cantaram esse refrão, cantaram essa música, Saul implacavelmente tentou matar Davi. E aí, enquanto Saul estava sendo atormentado por um espírito maligno, Davi tocava a harpa. Enquanto Davi tocava a harpa, Saul pega a lança e ataca Davi. Se Davi não se desvia, Davi tinha morrido. Davi estava morto. E Davi, ele foge. Isso porque foi uma estratégia que Deus deu a Davi. Davi foge. Porque Saul estava determinado para o matar. E a Bíblia vai dizer que Davi se esconde com seus soldados no deserto, em meio às montanhas. E aí Saul, em certo momento, descobre onde Davi estava escondido. E aí Saul com seus homens chega ao momento que cerca a montanha que Davi e os seus homens estão escondidos.
Humanamente falando, era impossível Davi conseguir fugir naquele momento. E se Saul com seus homens pegasse Davi, era certeza que Davi estava morto. E bem próximo de Saul pegar Davi, bem próximo mesmo, não tinha mais saída para Davi. De repente chega lá um mensageiro: Saul, Saul! Glória a Deus. Com Deus sempre há uma saída. Ainda que você ache que não tem saída, mas com Deus há sempre um escape. Saul, Saul, peraí, precisamos voltar. Você precisa voltar imediatamente, porque os filisteus estão atacando Israel. E a Bíblia vai dizer que imediatamente Saul, onde estava, teve que retornar. Se não for a Deus na vida de Davi, Davi estava morto. E a terceira, para a gente finalizar, situação na qual Davi pode ter escrito o Salmo 124, é quando eu acredito ser a maior batalha de Davi, ao meu ver, não foi quando ele venceu Golias. A maior batalha de Davi não foi quando ele estava fugindo de Saul. A maior batalha que Davi enfrentou, na qual ele pode ter escrito esse salmo, foi quando o seu filho, Absalão, resolve tomar o seu trono. Davi foge então para evitar um confronto direto com seu filho. Só que Davi, como um homem sabedor, ele deixa Davi pega e foge pelos fundos do palácio. Só que ele deixa um homem, um conselheiro seu de confiança no palácio. Um homem chamado Uzai. Diga, Uzai. Davi foge com seus homens, mas deixa esse conselheiro, deixa aquela sementinha lá dentro do palácio. E quando Davi está fugindo, o outro conselheiro agora, que era de Davi, mas passou a ser de Absalão, chamado Aitofel, diz assim: Davi, diz assim, Absalão, por que você acha que a gente reunir 12 mil homens aqui? Vamos aproveitar que teu pai está fraco, vamos aproveitar que teu pai está cansado, e vamos atrás dele, porque é certeza que se nós não encontrarmos, nós iremos o matar. E aí a Bíblia vai dizer que Absalão e todo o povo de Israel que ficou em rebelião com Absalão achou uma excelente ideia. Só que Deus é Deus na nossa vida. Absalão de repente fala: não, peraí, eu vou ouvir o outro conselheiro que ficou aqui. Uzai, o que você acha? E Uzai, homem de confiança de Davi, falou: ó, eu não acho isso aí boa ideia não. Você conhece seu pai mesmo fraco, mesmo cansado, é homem de guerra. E quando ele se sente acuado, é bem capaz que ele nos destrua. Então curte um pouco aí o seu trono. Aproveita, senta aí no seu trono. Só que o grande problema de Absalão foi que ele brigou por um trono que não era dele. Absalão sentou num trono que não era dele. E aí, por causa desse conselho de Uzai, Absalão fala: peraí, o seu conselho, Uzai, é muito melhor do que o de Aitofel. Então eu vou ficar por aqui. E por causa disso, Davi conseguiu fugir. Se não for a Deus na vida de Davi contra Absalão, não seria possível. Amém?
E agora nós iremos entrar na mensagem. Glória a Deus. Foi só a introdução. Glória a Deus, poderoso. Deus, Ele está do nosso lado. Glória a Jesus. Aleluia. Essa é a grande diferença. Sem Ele, nós estávamos perdidos. É por isso que o apóstolo Paulo vai dizer: se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas nós precisamos entender que esse versículo, se Deus é por nós, quem será contra nós, não é por nosso mérito. Não é porque nós somos melhores do que ninguém. É por uma palavra, por um ato, por uma atitude de Deus, chamada misericórdia. Repita comigo: misericórdia. A Bíblia vai dizer que se não fosse a misericórdia do Senhor, nem vivo nós estaríamos. E Davi descreve esse Salmo 124, na qual nós lemos no começo da mensagem. Davi fala assim, o que aconteceria com a gente? É isso que Davi quer dizer. O que aconteceria com a gente se não fora Deus ao nosso lado? E Davi vai usar 3 figuras. Repita comigo: 3 figuras. A primeira é de um terremoto. Tem no mínimo uma passagem no Antigo Testamento que diz que em certo momento aconteceu um terremoto, a terra se fendeu, a terra se abriu e os inimigos de Deus caíram vivos nessa fenda e morreram. E Davi, sabendo dessa história, Davi escreve esse salmo. Os homens, é por isso que Davi vai dizer: os homens nos teriam engolido vivos, como essa primeira figura de um terremoto. A segunda figura, Davi usa no Salmo 124, que é uma figura de enchente. As águas, você já viu, talvez você não tenha vivenciado, mas você já viu uma enchente na televisão, na qual sai destruindo tudo, levando tudo que encontra pela frente. E Davi vai dizer que se não for o Senhor que estivesse ao nosso lado, nós seríamos afogados, arrastados, destruídos como essa enchente. E a terceira figura é de uma fornalha quente. É de uma fornalha. Não tem a ver com o contexto, mas nós podemos lembrar quando a pessoa está com uma ira, está com ódio. No caso daquele rei que mandou acender a fornalha 7 vezes mais. Por quê? Porque ele estava com ira, porque ele estava com ódio. E Davi vai usar essa figura. A sua ira se acendeu-se contra nós. Davi escrevendo no Salmo. Mas com tudo isso que eu falei, Golias, Saul, Absalão, terremoto, enchente, fornalha, nada disso se compara com a nossa batalha, que é maior nessa terra, a batalha espiritual. Amém? O nosso destino final, o destino da nossa alma. E Davi usa novamente 2 ilustrações, algo que acontecia no seu dia a dia, na qual Davi bendiz a Deus pelos livramentos. A primeira ilustração que Davi usa é de um animal preso. Bendito seja Deus que não nos entregou como presas. Davi sabia que o que era um animal preso, porque Davi tinha vivenciado. Em outros momentos ali no campo, Davi com certeza viu um animal atacando o outro, e ele sabia que quando o animal atacava o outro, aleluia, não tinha um escape, não tinha uma saída.
Davi sabia quando o urso pegava um outro animal, não tinha escape, não tinha saída. Davi sabia quando o leão pegava um outro animal, não tinha escape, nenhuma saída. Mas Davi vai dizer: bendito seja Deus que não nos entregou como presa. A segunda figura, a armadilha de pássaro. Davi vai escrever no Salmo: a nossa alma escapou como um pássaro do laço do passarinheiro. O laço quebrou e nós escapamos. Davi sabia que caiu numa armadilha. A gente sabe que se um passarinho tem que fazer de tudo nessa vida para não cair numa armadilha. Caiu numa armadilha, não tem escape, não tem saída. E a Bíblia vai dizer que Deus, como uma ave presa, Deus nos livrou. Escreve no Salmo: como uma ave presa, Deus nos livrou. E além de tudo, não apenas livrou, mas desfez o laço. Aleluia, desfez o trâmite. Quantas e quantas vezes nós não caímos em armadilhas e em certas situações? Não é simplesmente porque Deus nos livrou, mas é principalmente porque é Ele que desfaz o laço, é Ele que desfaz o trâmite. Aleluia, nós não sabemos o que está sendo armado para nós, aquilo que nós sabemos que o inimigo está fazendo contra nós, Deus já sabe, e Deus vai na nossa frente e desfaz. Glória a Deus. E Davi conclui dizendo: o nosso socorro vem do Senhor, que fez os céus, a terra. Eu só quero pontuar dois ensinamentos lendo esse salmo. O primeiro: o fato de Deus estar ao nosso lado não quer dizer que nós não vamos passar por lutas. Ensinamento do salmo: o fato de Deus estar comigo e com você não é o impeditivo de nós deixarmos de passarmos luta. E aí Deus, segundo o ensinamento, Deus permite que nós passemos certas situações da nossa vida, que é para nos melhorar. Quantas e quantas lutas e provas nós passamos, que ao invés de nos destruir, que ao invés de nos abater, aleluia, nós voltamos melhores, aleluia, mais fortalecidos na graça de Deus. Quantas e quantas lutas você passou, aleluia, no secreto, no oculto, aleluia, e hoje você é um grande e uma grande mulher de Deus. Experiência humana é uma coisa, experiência com Deus é outra. Batalha humana, batalha em campo de batalha é uma coisa, aleluia, experiência com Deus é outra. É melhor muitas das vezes você deixar de ir no campo de batalha e viver experiências com Deus. Glória a Deus, aleluia. O apóstolo Paulo, por 3 vezes, diz assim no Novo Testamento. Parece, tudo indica que o apóstolo Paulo leu esse salmo. Por 3 vezes o apóstolo Paulo pediu para que Deus tirasse o que dele? Um espinho na carne. Porque incomodava, doía, machucava, sim ou não? E por 3 vezes Deus falou não, não e não. Só que Deus não fica somente como resposta de não. Deus sempre vem com um consolo e conforto. Paulo, a minha graça te basta. Aleluia. Jesus, o nosso mestre Jesus, por 3 vezes ele diz: Deus, Pai, passa de mim esse cálice. E Deus falou não, não e não. Irmão Tiago, o que isso tem a ver com a mensagem? Se não for a Deus na vida de Paulo para enfrentar o espinho na carne, não seria possível. Se não for a Deus nas nossas vidas para fortalecer Jesus, aleluia, para vencer, aleluia, a cruz, se não for a Deus, quero que você saia aqui nessa noite, juntamente comigo, reconhecendo que se não for a Deus na nossa vida, amém? A maior libertação, como a maior batalha é espiritual, a maior
libertação que nós podemos viver aqui nessa terra é também espiritual. No Novo Testamento, para a gente finalizar, tem 3 ilustrações referentes a Satanás. E essas 3 ilustrações no Novo Testamento vai se encontrar com aquilo que Davi escreveu no Salmo, no Antigo Testamento. Pedro vai dizer no Novo Testamento: não estranhei o fogo ardente que surge no meio de vocês. Pedro vai dizer: não estranheis o fogo ardente que ruge no meio de vocês. Quem é esse fogo ardente? Satanás. O inimigo de vocês, olha só, anda ao redor como um leão rugindo. Quem é esse leão rugindo? Satanás. E no Novo Testamento vai dizer: cuidado com as astutas, ciladas, armadilhas de Satanás. Porém, todas essas coisas, é Deus quem nos livra de fogo ardente, de leão que ruge, de armadilha. É Deus que nos livra de todas essas coisas. Glória a Deus. Se quiser, em nome do Senhor Jesus. Pode vir para cá para a gente finalizar com o louvor. A nossa maior batalha, vou repetir para nós terminarmos e fecharmos com chave de ouro. A nossa maior batalha não é contra o gigante. A nossa maior batalha não é contra Absalão. A nossa maior batalha não é contra aquele que nos inveja. A nossa batalha não é contra fogo, não é contra fornalha, não é contra enchente. A nossa maior batalha é a batalha espiritual. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. E só vence a batalha espiritual Glória a Deus. quem for e quem é espiritual. É verdade. Aleluia, Jesus. Para a gente terminar, Romanos capítulo 8, versículo 31 diz assim: quem diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, aquele que não poupou seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará com ele e de graça todas as coisas? Aleluia. Quem fará alguma contração contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu, e mais, que ressuscitou, e está à direita de Deus, e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, perseguição, aleluia, fome, nudez, perigo, espada? Como está escrito: por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores, aleluia, por aquele que nos amou. Glória a Deus. Amém? Somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Pois estou convencido, eu estou certo de que nem a morte, aleluia, nem a vida, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa da criação será capaz, aleluia, de nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nada pode nos separar do amor de Deus. Nada pode te separar do amor de Deus. É isso que você tem que sair certo, convicto, tendo a certeza aqui nessa noite. Aleluia, que nada pode te separar do amor de Deus. Não é Golias, não é Saul, não é Absalão, aleluia, não é enchente, não é terremoto. Nada vai nos separar do amor de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Feche seus olhos.